Você por acaso já teve um objetivo que você mirou nele, mas conforme você foi fazendo o processo para atingir esse objetivo, você foi conquistando coisas que você nem imaginava? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre efeitos inesperados enquanto ou depois do resgate da criança interior. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta e há quase 8 anos venho ajudando pessoas a se tornarem mais conscientes de como a infância impacta a vida adulta. E entre esses trabalhos tem o resgate da criança interior. Eu venho fazendo vídeos nos últimos meses sobre coisas que me ajudaram e atrapalham no resgate da criança interior, tanto para mim como profissional, quanto para os meus clientes. Então, se você está chegando aqui agora ou já conhece o canal, por favor, dá o seu curtir, assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo pode ser relevante para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tem bastante conteúdo aqui que pode te ajudar a olhar para essas questões da infância, tem meditações, enfim, tem uma gama de conteúdo aqui que pode te ajudar. E se você quiser participar, escrevendo aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você entendeu do vídeo, participar da votação que eu faço toda segunda-feira na aba da comunidade e nos meus stories no Instagram sobre qual vai ser o vídeo, o tema do próximo vídeo. Esse é um dos temas que foi votado aqui na aba da comunidade, que são os efeitos inesperados da criança interior. É só você participar votando toda segunda-feira. Bem, então vamos ao conteúdo do vídeo. Uma das coisas que eu percebi no meu próprio processo e dos clientes que eu atendo pós-resgate da criança interior é que as pessoas começaram a não topar mais fazer procedimentos estéticos invasivos. E eu desconfio que isso tem a ver com o quanto a nossa reconexão com o corpo ela aumenta ou até passa a acontecer pela primeira vez, que é esse lugar de se amar, de se gostar, de se aceitar. E perceber que alguns procedimentos estéticos invasivos são como algo que não cuida, que machuca. E aí, se eu passo a gostar mais de mim mesma, eu não quero que algo me machuque. Eu não quero comer algo que faz mal para o meu corpo. Então, isso é uma coisa que eu percebi no meu próprio processo e de outras pessoas que eu atendo. Eu lembro de ter perguntado para um profissional como é que era a limpeza de pele que ele fazia, e ele disse que era com uma raspagem, com um bisturi, e eu fiquei assim, chocada, não falei nada, agradeci e disse, não vou querer fazer. Mas hoje para mim é inconcebível eu pensar que a minha pele vai ser raspada, que eu vou deixar que enfiem uma cânula no meu corpo, como é o caso da... esqueci o nome agora, lipoaspiração. Então todas as vezes que eu penso nesses processos invasivos, estéticos, eu não faço mais. E já ouvi outros clientes falarem para mim que não fizeram, ou fizeram, sei lá, uma primeira sessão para conhecer e ficaram muito chocados quanto aquilo é dolorido, quanto aquilo é invasivo, e desistiram de fazer depois de terem feito o trabalho do resgate da criança interior. Estou com uma colinha aqui. Segunda coisa que eu percebi no meu processo e de alguns clientes, que é se dar conta do conteúdo violento especialmente em filmes para criança, em animações. Eu lembro assim de ter ido às vezes no cinema, porque isso é uma coisa também que é inclusive recomendado por mim, fazer algumas atividades que a criança pede. Então de repente você vai ter vontade de assistir um filme da sua infância, você vai ter vontade de comer uma comida que tem uma memória afetiva para você da infância. E uma das coisas que eu passei a fazer foi ir no cinema para
ver algum filme infantil de algum personagem que eu gosto, sei lá, tipo Snoopy, enfim, entre outros. E eu lembro de ter ido assistir um que eu fiquei muito chocada como tinha agressões durante o filme em momentos de brincadeira. Então a coisa do tapa, de rir. E eu só percebi isso por causa do trabalho do resgate da criança interior. Então também ouvi isso de outros clientes. Perceber fica mais... É como se a gente colocasse uma lente que conseguisse ver uma violência que estava aí o tempo todo, mas porque foi naturalizada pelo jeito que a gente vive, passava despercebido. E quando a pessoa resgata a criança, em geral, a violência não passa mais despercebida. Outra coisa, muito comum ouvir isso dos meus clientes, e isso também acontece comigo, que é se preocupar com as crianças do ambiente. Pode ser da sua família, pode ser desconhecido. Essas pessoas estão no lugar, tem criança, em geral, a gente fica mais atento. Quem é o adulto que está com essa criança? Se liga, fica mais esperto em relação a essas crianças nesse lugar de cuidado. Porque o resgate da criança interior fala muito de um lugar de afeto, de cuidado, que em geral essas pessoas não receberam na infância. E elas entendem o quanto isso é importante para elas, teria sido importante para elas, e elas passam a oferecer, a ficar disponível nesse lugar de cuidado, de proteção, de afeto para outras crianças. Outra coisa que também aconteceu comigo e eu vejo acontecer com clientes, que é passar a gostar de animais. Se você gosta de animais, você pode ficar muito chocado ouvindo isso. Não é possível que alguém não goste de animais. Oh, meu Deus! Sim, é possível. A depender de como essa pessoa teve a infância, se ela teve conexão com o animal de estimação ou não, e como foi esse contato, algumas crianças, muitas eu diria, e não digo muito pela criança, mas pelos adultos. Eu conheci muitos adultos mostrando total repulsa por animais de estimação, seja por medo, seja por raiva, seja por nojo. Isso é mais comum do que a gente imagina. E claro, se a pessoa está num ambiente onde um monte de gente fica falando, ai que fofinho, o cachorrinho, o gatinho, quem não acha fofinho, gostosinho, não vai falar nada, em geral vai sair porque sabe que todo mundo cai em cima, né? Que absurdo, é a mesma coisa falar que não gosta de criança. Muito comum pessoas que vêm resgatar a criança interior e muito secretamente não tem coragem de dizer: nunca gostei de criança, não suporto criança, não suporto choro, barulho de criança. E quando resgata a criança, adivinha o que acontece? Essa conexão acontece. Então, os animais de estimação é uma coisa que eu percebi no meu processo e nem era a minha intenção fazer isso. Na verdade, eu até tive cachorro, isso já adulta, mas gato eu tinha pavor, mas cachorro em geral eu tinha nojo. Eu pegava, mas assim, tinha que estar com uma determinada roupa, era cheio diz que me disse, assim, era cheio de detalhes. Eu não era uma coisa que eu pegava e passava a mão, sempre tive nojo, sempre que eu me lembro, né? Possivelmente quando eu era criança isso não acontecia. E aí, por várias questões, isso bagunçou a minha relação. E aí bagunça, claro, a relação com seres vivos, de uma forma geral, né? Eu sempre comento que eu tenho uma teoria interna, que eu sei que não é só minha, mas que essa destruição do planeta que a gente vem experimentando há tantos anos, essa coisa de jogar lixo nas praias, no mar, nos esgotos, não ter o cuidado, né, tanto das fábricas quanto das pessoas ali na casa no dia a dia, isso denuncia muito essa desconexão com a criança interior, que vai desconectando com todos os outros seres vivos, né? A gente não se sente parte do todo
quando está desconectado com a criança interior, e aí também não se sente conectado com outros seres vivos. Então, isso é uma coisa que eu percebi no meu próprio processo, é uma naturalidade para lidar com cachorros, gatos, e eu descobri isso na hora que a coisa aconteceu, assim, eu não sabia, não estava sentindo, hoje eu acordei, agora eu gosto de cachorro e de gato, não era isso. Foi na vida, inclusive de ter situações muito curiosas, assim, do cachorro ter uma conexão tão grande comigo. Eu lembro de uma caminhada de praia que eu estava fazendo, tinha um cachorro a pelo menos uns 200 metros de mim, assim, e ele começou a me olhar, e enquanto eu não passei por ele, e a dona muito sensível, a tutora, falou, olha, ele não saiu do lugar enquanto você não chegou aqui perto. E aí passei a mão, tal, e ele foi. Então é um magnetismo mesmo, é muito interessante isso. E assim como gatos, né, do gato pular no meu colo, que antes eu ia fazer um escândalo, e era um escândalo mesmo, eu ficava apavorada, e de repente estava eu ali passando a mão, e eu, meu Deus, aconteceu isso. Então já ouvi isso também de outros clientes, como perder o medo. Algumas pessoas na infância foram mordidas e ficaram com medo, e aí depois de fazer o resgate mudou a relação com os animais de estimação. Esse magnetismo com os animais também pode e já aconteceu com algumas pessoas que fizeram resgate, inclusive comigo mesma, que é, por exemplo, estar no supermercado e ter uma criança no colo, que a hora que eu olho para a criança fixa em mim. Pode ser qualquer idade, pode ser uma criança de 3, 4 meses, como uma criança de 2, 3 anos. É impressionante o magnetismo que eu passei a ter com criança, por fazer o resgate com a minha própria criança e, claro, por conduzir esse trabalho com tantas pessoas. Eu fico impressionada com o meu magnetismo e ouço isso muito dos meus clientes. Tem clientes, por exemplo, que tem filho e não gosta de brincar. E é um grande, né? Como é que vai falar isso? Eu não gosto de brincar com meu filho, meu Deus do céu, a pessoa. Isso no ambiente terapêutico ainda fala bem baixinho, porque morre de vergonha e percebe que muda. Esse desejo muda de querer brincar, de estar em conexão, sente mais vontade de ter afeto, de ter abraço. E para as pessoas que não têm filhos, como é o meu caso, sentir esse magnetismo nas crianças e de crianças desconhecidas, assim. É muito interessante como esse é um dos efeitos inesperados também com o trabalho, porque, por exemplo, uma pessoa que não tem filho e não convive com crianças, em geral, ela não fala para mim, olha, vim aqui resgatar minha criança interior porque eu quero melhorar minha relação com as crianças. A pessoa nem faz ideia que isso vai acontecer. E aí depois ela me diz, nossa, depois que eu fiz o trabalho, incrível, eu vou onde tem criança, as crianças querem ficar perto de mim, eu tô ligada nas crianças, assim, é muito legal isso. Bem, um efeito que uma cliente em específico me contou que percebeu depois que ela fez o resgate da criança, que ela nem imaginava, é perceber a postura da mãe dela com ela. E aí tem uma parte nisso que é meio óbvia, só que não, que é, enquanto a pessoa não tem o resgate da criança interior, em geral, ela tem uma atitude imatura, infantil para muitas coisas, ainda que ela seja um adulto funcional, bem-sucedido. E eu já atendi pessoas muito bem-sucedidas, muito incríveis naquilo que faz, mas que tiveram ou tinham comportamentos em outras áreas que era de muita submissão, um lugar mesmo assim de uma imaturidade. E essa mãe tinha um comportamento com essa filha, que já a filha com mais de 50 anos, que parecia uma criança de menos de 5. E que depois do resgate da criança interior, essa mãe mudou a postura assim, quase como mágica. Né? Essa pessoa me contou isso assim, nossa, incrível, ela já não me pergunta as coisas que perguntava antes, não cobra as coisas que cobrava antes. Então, e aí eu falo óbvio porque é isso, quando a pessoa resgata a criança interior, em geral ela tem essa sensação e ela tem um comportamento, uma postura na vida de uma pessoa adulta, de uma pessoa com maturidade emocional, física. E aí quem está no entorno também muda a postura.
em relação à pessoa. Outra coisa que uma cliente me contou é que ela passou a lidar com o dinheiro num lugar de aceitação, porque ela percebia que tinha uma certa rejeição, ela tinha dificuldade de receber, ela tinha dificuldade de ficar com o dinheiro, de aceitar, de cobrar, e que depois do resgate da criança interior ela falou, cara, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer, e nem fiz pensando nisso, e eu também não prometi isso, até porque eu não sei o que pode acontecer. Eu tenho alguns pontos, né, quando eu falo ali no vídeo Criança Interior, por onde começar, eu conto um pouco quais são as possibilidades do que pode acontecer quando você resgata a sua criança interior, mas, claro, nada disso é promessa, porque é um processo, é individual. Outra coisa que um cliente me contou foi sobre receber elogios. O quanto antes ele tinha tanta dificuldade de receber, não aceitava ou dependia. Só me sinto validado se me elogiarem. Mas quando recebo, sempre dou uma explicação, digo não. E que agora ele percebeu um equilíbrio. Ele aceita, acredita e não depende do elogio. Se não tiver, ele também fica bem. Outra coisa foi sobre perceber, porque no contrato que eu faço com os meus clientes, tem uma pergunta sobre ter feito outras terapias e o que foi bom, o que aquela ou aquelas terapias trouxeram para a vida dessa pessoa. E essa pessoa que eu vou citar agora me contou assim a surpresa que foi para ela descrever várias terapias e perceber que ela não conseguia localizar especificamente os benefícios, e ela pensou, nossa, acho que eu não me entreguei, não fui fundo o suficiente, só aceitava, só fazia quase que por fazer. E ela percebeu que com o trabalho da criança interior ela foi fundo, foi um trabalho onde ela se abriu, se dedicou, e aí isso fez com que ela se tornasse mais seletiva sobre escolher fazer terapia, inclusive em momentos onde ela ganhava, porque também ela é terapeuta. Então, às vezes, alguma colega queria apresentar tal, e ela aceitava tudo, e agora ela diz, não é bem assim. Eu posso escolher. Esse é um ponto para o trabalho do resgate da criança interior, muito poderoso. Tomar consciência que pode escolher, isso pode acontecer no trabalho. Outra coisa que uma cliente me contou é que ela tem um cargo, ela dá um cargo. Ela dá aula de uma determinada técnica e ela diz que antes do resgate da criança interior, ela sempre ficava num lugar meio, não, eu sou aluna, estou em aprendizado para sempre, né? Não, eu não sou professora. Que quando ela fez o trabalho, ela falou, não, eu sou professora, e começou a assumir esse lugar, num lugar também de equilíbrio. Não de arrogância, não se sentindo superior, e sim nesse lugar de se apropriar. Neste momento, eu estou sendo professora, então sim, eu sou professora. E foi muito interessante ela me contar esse efeito inesperado, porque até ela me contar e eu preparar esse vídeo, eu não tinha me dado conta. Mas por um bom tempo atuando como terapeuta, apesar de eu ter pouco tempo de experiência, nesses quase 8 anos, eu tive bons anos aí nesse lugar de, não, eu estou aprendendo. Claro, quem deseja isso vai morrer aprendendo, vai ficar sempre aprendendo. Tem um vídeo maravilhoso, um TED do Murilo Gun, que ele fala, quem aqui já terminou os estudos? E aí um monte de gente levanta a mão e ele fala, gente, a gente não termina os estudos nunca, a gente está estudando o tempo todo. E estudo não é só na escola, não é só na universidade, não é só um curso, né? Então, claro, a gente está em aprendizado constante se fizer essa escolha na vida. Mas isso não significa que eu não possa assumir aquilo a que eu me preparei para me tornar uma psicoterapeuta. É isso que eu sou, eu amo o que eu faço, eu dou o meu melhor, eu sei pelo relato dos meus clientes que esses trabalhos que eu realizo
ele tem um efeito de transformação. Então, se apropriar disso num lugar de equilíbrio e não nessa loucura de que, o que vão achar? Nossa, será que eu vou parecer arrogante? Eu não tenho que me mostrar? Não é sobre isso. Então, eu achei muito interessante quando ela trouxe esse efeito inesperado, porque eu não tinha pensado sobre ter percebido isso em mim também. Então, é isso, é muito rico poder ouvir as descobertas que as pessoas vão tendo, e tem muito mais, assim, tem muito mais coisas. Eu faria vários vídeos sobre essas coisas inesperadas e às vezes muito pequenas, assim, que às vezes acontecem na reunião e que para a pessoa é muito grande, porque ela acessa um lugar de ser ela mesma, um lugar de escolha, que cura muitas outras coisas. Então isso é muito maravilhoso. Se você por acaso já fez o processo do resgate da criança interior e quiser escrever aqui nos comentários quais efeitos você percebeu, coisas que você nem imaginava, com o resgate da criança interior você passou a observar na sua vida. Tá bem? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.